E aí, galerinha do quarto ano do meu coração, saudade de vocês. Espero vê-los brevemente aqui na escola, tá bom? Então, galera, a aula de hoje é sobre posição de uma reta. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Feche seus olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Grandioso Deus, Pai Eterno, nos ajude a entender essa aula, que possamos estar cada dia mais sábios, inteligentes. Abre a nossa mente em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Então, na matemática nós encontramos várias retas e semisretas, tá bom? E hoje nós vamos falar justamente sobre elas. Não esqueça de colocar a data aí no seu livro. Hoje é 7 de julho de 2020 e a página é na página 108, onde você vai acompanhar a nossa aula. Vamos lá. Dependendo de sua posição, uma reta pode ser horizontal, vertical ou inclinada. Nesse caso, nós temos aqui uma reta simbolizando aqui a horizontal. Você percebe que a reta tá na horizontal, ó, tá na horizontal. Nós temos aqui ela com um pontinho, que é o ponto A, e o outro ponto, que é o ponto B. A reta também ela pode estar na vertical, para você ver, ó, ela tá ao contrário, ela não tá na horizontal, ela tá na vertical. Tá bom, gente? Então ela está aqui na vertical. Nós temos também aqui um ponto C e um ponto D, tá bom? E nós temos aqui a outra reta aqui, que se você prestar atenção, ela está aqui inclinada, né? Você consegue perceber que ela não está nem na horizontal, ela não está nem na vertical, ela está inclinada, ó. Essa está assim e essa está assim, nessa direção. As duas estão em direção diferente, mas elas estão inclinadas. Então, essa é a diferença das retas horizontais, verticais e as retas inclinadas, tá bom? Vamos lá, vamos passar para o próximo. Posição relativa de duas retas. Duas retas que não se cruzam e não têm ponto em comum são denominadas paralelas. Deixa eu voltar aqui que passou aqui sem querer. Isso. São denominadas paralelas. Exemplo, ó. Essas duas retas aqui, gente, elas estão seguindo, na mesma direção. As duas estão subindo para cá, ó, as duas. Então elas estão indo na mesma direção. Isso quer dizer que elas estão sendo paralelas uma da outra, viu? São duas linhas paralelas. Por quê? Porque elas seguem na mesma direção. Essas aqui também, ó. Elas estão em direção diferente, estão indo para cima, mas elas estão as duas na mesma direção. Então elas também são paralelas. E essa aqui também é paralela. Elas estão seguindo aqui na horizontal, mas elas estão na mesma direção. Elas também são paralelas. Isso não importa, gente. Podia estar duas retas assim, ó. Se elas tivessem seguido na mesma direção, elas seriam paralelas também, tá bom? Então, se as retas seguem na mesma direção, são duas retas paralelas. Beleza, galera? Vamos passar agora. Duas retas que se cruzam e têm um ponto em comum são denominadas de concorrentes. Aqui tem um exemplo, ó, de uma paralela concorrente, tá bom? Então, nesse caso aqui, a seta aqui, V, ela se cruza com a seta T, tá bom? Com a reta T. Então, elas se cruzam, então elas são retas concorrentes, tá bom? Não são paralelas, são concorrentes. E essas aqui, elas são concorrentes também, porque você percebe que essa aqui está vindo nessa direção e ela vai cruzar essa outra. Então, ela é uma reta concorrente, tá bom? Então, essas retas que se cruzam, não importa como, se elas se cruzarem, elas são concorrentes, tá bom? Então, nós temos dois tipos de retas concorrentes. Nós temos a reta concorrentes perpendiculares. Quais são elas? É aquela que tem um ângulo de 90 graus, tá bom? Como assim, tio Ney? Você percebe, para ficar mais fácil, já que eu não dei aula para vocês sobre o ângulo, para ficar mais fácil, vocês percebem que tanto esse lado aqui, quanto esse aqui, e esse aqui, é do mesmo tamanho. Vocês percebem que não tem um lado maior do que o outro. Então, essa seta aqui, ela é
uma concorrente perpendicular. Já essa aqui é uma concorrente oblíqua. Por que que ela é oblíqua? Porque vocês percebem aqui que ela tem um ângulo diferente de 90 graus. Ou seja, esse lado aqui é de um tamanho e esses lados aqui é maiores. Ou seja, tem lados diferentes aqui, ó. Vocês percebem que é maior do que o outro. Quando isso acontece, automaticamente a gente sabe que ela tem ângulos diferentes de 90 graus. Então ela é uma concorrente, só que uma concorrente oblíqua, tá bom? Então, gente, essa era a aula de hoje. Se você tiver dúvida, eu não consegui entender, você pode me chamar no privê, que eu lhe explico direitinho, faço uma chamada de vídeo, faço o que for preciso. Eu quero que você aprenda, tá bom? E eu vou te explicar na questão, tá bom? Então, a tarefa de hoje, gente, não tá difícil, viu? É só você prestar atenção direitinho. Vai ser na página 109 e 111. Lembrando, é só a 109 até a 111. 109, 110 e 111. Me parece que tem outras páginas da atividade, mas nós vamos fazer elas depois, tá bom? Senão vai ficar muita tarefinha para você. Então responda aí as páginas 109 até a 111. E qualquer dúvida, como eu já falei, pode me chamar no privado, viu, galerinha do meu coração? Isso é tudo, pessoal. E até a próxima. Fui!